Há uma resistência dentro da comunidade científica em chamar o Big Bang de Deus. Né? Talvez seja, sei lá, algum receio de que alguma religião vai militar em prol daquilo, né? Porque o nome Deus ele pode ser chamado em outra fé, de alguma outra, com alguma outra nomenclatura, aquela coisa toda. Mas, enfim, existe algo maior, alguma força motriz que gerou tudo isso e, para mim, essa força é Deus. Só que eu não acredito naquele Deus lá, julgador, que vai te penalizar, vai fazer com que você arda também não. No fogo do inferno se você praticar uma conduta que não foi adequada. Eu acredito sim que há a questão do plantio e colheita, que aquilo que você planta, se é bom ou ruim, você vai colher de maneira igual ou maior do que aquilo. Então, eu tenho minha fé nessas questões. Embora eu não siga nenhuma doutrina específica de alguma religião. Mas respeito quem segue, respeito quem faz os rituais, né, referente a cada religião específica. E acredito que a religião ela tem sim seu papel social na sociedade. E está tudo bem se a pessoa pratica com consciência, se ela não agride a outra por conta disso. Tem os prós e os contras da religião, né? Uhum. A alegoria da caverna que a gente falou aqui pode ser algum despertar. E existem milhares de religiões, né, cara? Não é só uma, ao contrário de que muitos pensam. Acredito que pelo fato de termos sido criado numa sociedade cristã, de certa forma, embora eu tenha uma opinião de que o único cristão que existiu foi Cristo, porque para você se autodenominar como cristão, minha opinião, tá? Uhum. Acho que a pessoa tem que seguir realmente, tem que ser uma cópia de Cristo, digamos assim. Não tem que casar, não tem que se relacionar, tem que ter uma vida baseada em virtudes, uma vida baseada no exemplo, procurar ser uma pessoa que o tempo todo está procurando se desenvolver, que o tempo todo está saindo da zona de conforto, está procurando todo dia fazer com que um desafio fique para trás e aquela coisa toda. Eu acho que o cristão, de fato, é aquele que imita a Cristo. Uhum. Você já estudou alguma coisa sobre o budismo? Tem algo para falar para nós aí? Sim, já estudei algumas coisas sobre. O budismo é muito interessante porque, na minha concepção, alguns falam que é religião, outros falam que é apenas uma filosofia de vida. Eu acredito que não é uma religião, mas sim uma filosofia de vida, mas para quem crê como religião, está tudo bem também. Eu não digo que é uma religião porque não tem um Messias, né? Não tem uma promessa de salvação e, enfim, o budismo ele tem muito aquela questão de que a vida ela é dor e sofrimento. Por que o budismo coloca essa questão em cima da mesa? Porque a vida, de fato, tem os seus dissabores e, na maioria das vezes, o dissabor da vida é maior do que os sabores. E o que eu quero dizer com isso? Que o tempo todo, né, a gente lida com frustrações e que a vida ela foi feita para dar errado. A vida é um filme que você é o personagem principal e que você morre no final desse filme. Ou seja, se o personagem principal morre, então deu errado aquele filme. Não é que deu errado, mas que deu uma conjuntura que colocasse em pauta essa questão. Então, o budismo entra muito nessa questão, de que a gente tem que aprender a lidar com a dor e sofrimento que é inerente à vida. E por isso que existe todo aquele ritual dos monges, eles se purificarem, eles jejuarem, eles se absterem de relações sexuais, eles se isolarem para terem uma comunhão com a natureza, para encontrar o Deus que existe dentro deles. E é isso que eu acredito, né? Que Deus, não adianta você tentar procurar ele lá fora se você não achou ele dentro de si. Então o budismo ele bate muito nessa tecla. E ele não prega dogmas assim, igual a maioria das religiões pregam. Ele não prega medo no sentido de que se você não for uma boa pessoa, você vai ser castigado num lugar ruim. E a história do Buda, você sabe? Cara, eu sabia. Eu sei que ele era um príncipe, alguma coisa do reino lá importante. Isso. Aí, não sei o porquê, ele resolveu ir para a floresta meditar e buscou por conhecimento, não sei, foi... ele teve esse chamado ao despertar, né? Ele realmente tinha tudo do bom e do melhor, ele realmente tinha todos os privilégios do reinado do pai dele, aquela coisa toda, e uma pessoa que tem tudo, ele ficava insatisfeito pelo fato de que tem tudo, porque o conforto, ele não causa virtudes na gente. Tanto que você pode ser trilionário e pode ser um perfeito infeliz, digamos assim. A depressão, por exemplo, ela não assola somente aquela pessoa que está endividada, somente aquela pessoa que está com pensamentos de acabar com a própria vida. Não, ela pode vir principalmente no conforto.
porque o conforto faz com que você não veja sentido nas coisas, principalmente na vida. Então, isso aconteceu com o Buda. Ele entendeu que aquela vida de facilidades, de certa forma, estava fazendo com que ele morresse por dentro. Então, ele quis ter essa experimentação, e aí ele abandonou toda essa questão de privilégios para ter uma vida monástica, para entender a vida de fato. E o legal é que ele é apenas uma figura dentro do budismo. Ele não é o Deus do budismo, ele não é o Messias do budismo, digamos assim. Foi um homem mesmo, um monge que viveu. Que no budismo existem vários Budas, várias pessoas podem ser consideradas Buda. Tanto que o Buda é apenas uma figura alcançável pelas pessoas. Né? Então tem essa questão aí. E o que eu acho interessante é que exatamente isso, que o budismo te ensina a encarar as dificuldades. Não ensina você simplesmente ser vítima ou fazer as coisas querendo recompensa ou com medo de algo que vá ser prejudicial a você. Então, por isso que eu considero uma filosofia de vida, porque ele preza por essas questões. E também para ser uma religião precisa ter um Deus, né? Exatamente. Então, eu também acho que é mais uma filosofia do que uma religião, cara. Uhum. Inclusive, tem templos budistas, alguns espalhados pelo Brasil, inclusive um em Foz do Iguaçu, que eu pretendo conhecer. Eu não fui porque estava chovendo, você acredita no dia? Ah, é? Eu estive em Foz do Iguaçu, eu estava para ir lá, só que não deu para mim ir, cara, estava chovendo.